Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Vamos fazer a resolução desse exercício aqui, que fala o seguinte, ó. Simplifique ao máximo raiz cúbica de 48, se possível. Tá? Então, sim, é possível fazer essa simplificação, tá? E uma coisa que está escrito no enunciado, que não precisava estar escrito no enunciado, que é a simplificação máxima. Toda vez que a gente vai fazer a simplificação, sempre é a simplificação máxima. A não ser se for um exercício muito específico, que ele quer uma situação intermediária. Mas sempre é a simplificação máxima. Quando não for o exercício, aí sim deve solicitar a simplificação intermediária. Beleza? Então vamos lá. Como que eu vou resolver esse exercício fazendo essa simplificação? Então eu vou começar com 48 e eu vou fazer uma simplificação aqui, ó. Vou pegar o 48 e vou fatorar em números primos, beleza? Então, como que vai ficar aqui? Por 2. 48 dividido por 2 é 24. 24 dividido por 2 dá 12. E 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Fatorei o 48. Pessoal, essa aqui é uma parte muito importante desse exercício. Por quê? Muita gente acaba errando exercícios desse ou outros exercícios que envolvam a simplificação, porque na hora que vai fatorar, fatora fora de organização, fora de ordem, tá? Não é obrigado fatorar exatamente desse jeito. Eu sempre gosto de fatorar do menor número primo para o maior número primo, como vocês acabaram de observar, tá? Só que a organização na hora de fatorar facilita na hora de você fazer os agrupamentos na próxima etapa. Porque muita gente acaba fatorando de forma aleatória, esquece sempre de organizar, de agrupar alguém, e depois o exercício acaba ficando errado, não porque a pessoa não sabe, mas porque ela se perdeu ali no meio dos valores e esqueceu alguém, tá? Então, o truque é, se organize, faça de forma organizada, tá? Para que você, no final do exercício, não se confunda se você já fez uma conta ou não, tá? Eu sempre gosto de simplificar do menor, perdão, eu sempre gosto de fatorar do menor para o maior número primo. Mesmo, às vezes, aparecendo um número que me dê a sensação que é mais fácil simplificar por outro. Mas eu sempre gosto de fazer nessa ordem, do menor para o maior. É obrigado? Não, mas ajuda na organização, tá? Vamos agrupar. Tá? Se a gente observar aqui, ó, a gente tem um índice 3. Tá? Então, uma raiz de índice 3. Para eu fazer a simplificação de uma raiz de índice 3, precisa aparecer uma potência cúbica. Tá? Para aparecer potência cúbica, eu preciso fazer o agrupamento aqui de 3 em 3. Ó. Então, aqui eu tenho esses três números 2 que eu consigo fazer um agrupamento. Então, esses 3 aqui me gera um 2 ao cubo, e 2 ao cubo dentro de uma raiz cúbica faz sair o número 2. Beleza? Então, esse 2 aqui vai sair da minha raiz cúbica. Tá? Entretanto, esse 2 aqui ó, eu não consigo agrupar ele com ninguém. Então, ele vai ficar dentro da minha raiz cúbica. Esse 3 aqui também eu não consigo agrupar com ninguém. Então, ele vai ficar dentro da minha raiz cúbica. Tá? Então, o único elemento que vai sair da minha raiz cúbica é esse 2 aqui. Beleza? Então, vamos lá. O meu enunciado diz raiz cúbica de 48. Como que vai ficar, então, a forma simplificada da minha raiz cúbica? Esse 2 aqui sai da minha raiz cúbica e dentro da minha raiz cúbica vai ficar o 2, que eu não consegui agrupar com ninguém, vezes o 3, que eu também não consegui agrupar com ninguém. Então, esses dois números ficam dentro da minha raiz, sempre multiplicando. Então, vamos organizar esse valor interno aqui da minha raiz. Então, no lado de fora não tem nada para eu fazer, então vai ficar 2 vezes raiz cúbica, 2 vezes 3, 6. Então, resolvi o exercício, exercício simplificado. 2 raiz cúbica de 6. Então, raiz cúbica de 48 é a mesma coisa que 2 vezes raiz cúbica de 6. Tá?
Uma atenção que precisa ter aqui, pessoal. Muita gente acaba errando o exercício, tá? Aqui nessa etapa final, tá? Acaba esquecendo de colocar o índice. Vai fazendo as contas, conseguiu fazer todas as contas, só que esquece de colocar o índice 3. Quando você não coloca o índice 3, por definição, você tem uma raiz quadrada. Quando você não coloca o índice de uma raiz, aquela raiz, ela é uma raiz quadrada, tá? Porque o índice 2, ele é facultativo por, você pode pôr ou não. O índice 3 para cima é obrigatório por, tá? Então, se você não coloca o índice 3 na sua resposta, a sua resposta de certa passa a ficar errada, tá? Porque índice 3 é diferente de índice 2, tá? São raízes completamente distintas, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque é um detalhe pequeno que pode passar despercebido, que faz o seu exercício de certo ficar errado, tá? Por quê? Porque o único que é facultativo você pôr é o índice 2. Todos os outros você é obrigado a colocar. Então, nesse caso, a gente tem uma raiz cúbica, o 3 é obrigado a ser mostrado, ser visível, você colocar o índice 3. Se você não coloca, fica subentendido que é uma raiz quadrada e o seu exercício fica errado. É um detalhe? Sim, é um detalhe que faz seu exercício de certo ficar errado. Beleza? Então, atenção aos detalhes, porque às vezes a gente acaba passando despercebido. Faça sempre os seus exercícios com calma e no final revisando todos esses detalhes para você não cometer nenhum erro. Beleza? Tranquilo? Então, exercício feito, exercício concluído. E até a próxima.